paz do Senhor para adolescentes. Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã ministrando essa aula. Eu quero desejar a todos os visitantes um bom dia também. Peço ao Senhor que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo possa ministrar no coraçãozinho de vocês essa aula tão especial. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula ela começou. Também quero convidar você que tem a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne a abrir na página 329. Para você que não possui a nossa Bíblia, basta abrir em Gálatas 6. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Gálatas de número 6, versículos 6, 7 e 8. Página 329. E diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Feche seus olhos comigo, aí na sua casa, para que nós venhamos orar neste momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento nós estamos em Tua presença. Senhor Deus, nós pedimos para que o Senhor venha estar, Deus, nos auxiliando neste momento, nos ajudando nesse momento, Senhor Deus. Abra os nossos corações, Pai, para entendermos a Tua mensagem, Pai, para sermos transformados, Senhor Deus. Dai-nos, Senhor Deus, um coração inclinado a Te ouvir, Senhor Jesus, cada dia mais. Senhor Deus, seja presente em cada lar e que esta aula, ó Pai, está sendo levada nesse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Imagine conhecer alguém que viajou para o nosso tempo vindo do passado. O que você crê que ele acharia notável? Ele poderia ficar impressionado com os avanços nos transportes, com a nova tecnologia de comunicação ou com os avanços de medicina. Esse visitante provavelmente ficaria surpreso com os dispositivos que carregamos em nossos bolsos, que contêm a sabedoria de todos os tempos. E, além disso, que as pessoas os usam principalmente para assistir a vídeos engraçados de animais. Você poderia imaginar que esse visitante veio de um passado muito distante, mas a realidade não é essa, ela é completamente diferente. Alguém que tenha viajado 10, 20 anos ficaria extremamente surpreso com as tecnologias que nós temos hoje. Tecnologias que nós consideramos tão comum, como fazer uma chamada de vídeo, como compartilhar um vídeo, como receber uma informação de uma pessoa que está na Rússia, no Japão, em segundos. O e-mail, tais tecnologias até 10 anos atrás eram completamente inexploradas. Poderiam até ser conhecidas, mas ainda não estava ao alcance de todas as pessoas. No final do século XX e no início do século XXI, rápidas mudanças na tecnologia tornaram o entretenimento onipresente, ou seja, em vários lugares do mundo, a tecnologia, os avanços na área industrial, tecnológica, estavam alcançando. E resultou, então, uma rápida mudança, trouxe como resultado alguns efeitos que nós não conhecíamos outrora. Como assim, professora? Bom, nós estamos na lição de número 11. Na lição de número 11, aí da sua revista, abra comigo. Diz assim: jogos eletrônicos, uma aventura perigosa. Bom, até alguns anos atrás, jogos eletrônicos era algo que era explorado apenas pelas pessoas mais ricas, né, bem ricas,
E hoje não. Hoje, muitas pessoas, a maioria das pessoas, dos pré-adolescentes, das crianças, dos jovens, dos adultos, tem acesso a jogos eletrônicos e hoje nós vamos explorar os perigos desse entretenimento, tanto filme, quanto rede social, quanto jogos. Sabe por quê? Nós vivemos na época da hipercinética, em que nenhuma cena ela dura mais do que 3 segundos. Então, quando você vê um filme, as cenas passam muito rápido, troca de câmera muito rápido. Quando você vê um jogo, muda muito rápido, as câmeras é um pouco mais devagar, mas também muda um pouco mais rápido. E isso faz com que eu e você ficamos presos. Então, o jogo ele tem múltiplas realidades e as realidades mudam com muita facilidade. E desde então, desde que essa nova tecnologia de hipercinética, de nós estarmos presos naquilo que nós estamos fazendo, mudou, esse estilo fez um caminho diferente daquilo que as pessoas de geração em geração vinham trilhando. Isso mudou a maneira como consumimos, mudou a maneira como que nós pensamos, mudou a maneira como nós reagimos a muitas coisas. A gente consegue observar de forma mais expressiva os resultados dessa hipercinética, o resultado da tecnologia nas crianças, por exemplo. As crianças estão muito mais impacientes, as crianças parecem que têm regredido na sua fase de aprendizado, então você tem que dar uma informação para ela muitas vezes para que ela haja com agilidade, ok? Então, esse é um resultado dessa era. A natureza veloz do entretenimento visual treina o nosso cérebro para esperar novos estímulos em intervalos regulares, porque o nosso cérebro ele trabalha com padrões. Então, ali no jogo, ali no filme, ali naquela série, as coisas elas estão acontecendo muito rápido. E isso vai transmitindo informações para o nosso cérebro. Então, quando a gente sai ali daquele jogo e daquele filme, ele continua nesse padrão. Ele quer receber estímulos rápidos, em intervalos regulares. Caso contrário, nós ficamos o quê? Inquietos. E essa inquietação, ela se estende até mesmo quando nós não estamos consumindo entretenimento. Quando nós estamos estudando. Então, fica aquela inquietação nas mãos, fica aquele monte de pensamento vindo na mente. Agora, nos sentimos entediados muito rápido. Antigamente, as pessoas não se entediavam tão rápido quanto a gente. A gente consome muita informação e quando a gente está distante de tudo isso, a gente fica entediado, a gente quer que as coisas aconteçam. E isso é um resultado da tecnologia. A gente quer que cada momento seja preenchido. A gente não aguenta ficar sem fazer nada. E isso é uma triste realidade. Por quê, professora? É isso que nós vamos aprender hoje. Porque na mente de muitos pré-adolescentes, na mente de muitas pessoas que já estão completamente entregues a esse mundo tecnológico, cada minutinho dela, ela tem que estar jogando, ela tem que estar assistindo um vídeo, ela tem que estar lendo notícia, ela tem que estar lendo fofoca. Para ela, tempo vazio é tempo perdido. Então, silêncio é o maior inimigo dessa pessoa. Hoje, nós vamos falar um pouco dos perigos desse comportamento, um pouco mais, já trouxe um pouco dos resultados, mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que diz as Escrituras. Sabe por quê? O componente espiritual dessa saturação, dessa muita informação midiática, tecnológica, não deve ser esquecido. Porque se tem impacto em nossa mente, tem impacto também no nosso relacionamento com o Senhor. Esse comportamento, esses resultados faz com que nós venhamos nos distrair muito fácil das coisas que realmente importam. Faz com que nós ficamos distraídos muito rápido. Faz com que nós percamos o interesse pela leitura, pelo ouvir, pelo meditar. Quando nossa atenção está sempre focada no externo, podemos ignorar o interno.
Então a gente está focado demais ali na rede social, ali no Facebook, ali no jogo, ali naquilo, e vai focando e a gente perde o quê? O tempo, perde a oportunidade de se avaliar e responder perguntas importantes em relação ao que está passando dentro de nós. Por quê? Porque a gente está ali, ó, faz isso, faz aquilo, quero isso, quero aquilo. Nós vamos ver um pouquinho para frente que o jogo, ele te dá um controle sobre a realidade, mas na vida real nós não temos esse controle. Então a gente quer que aconteça do jeito que a gente quer, que aconteça segundo a nossa vontade, segundo a nossa perspectiva. Nossa, professora, quanta coisa, professora, mas assim, isso é exceção, né, professora? Essas coisas todas que você tem falado são só exceções? É uma pessoa ou outra? Em 2018, no Brasil, 70% da população estava conectada à internet, o que equivale a 126,9 milhões de brasileiros. Isso no Brasil. Nas áreas urbanas, como a área em que nós vivemos, esse percentual é de 74%. É muita gente conectada, é muita gente sendo influenciada e, naturalmente, né, demonstrando esses comportamentos que eu acabei de falar para vocês. Então, os jovens com número de depressão, com jovens ansiosos, jovens nervosos, estressados, preguiçosos, vem aumentando diariamente, adultos e assim sucessivamente. Então, se é fato que existe um problema, porque eu trouxe para vocês várias consequências do uso da internet. E se é fato que, 74% da população está conectada à internet, e você que está me ouvindo está conectado à internet também, então, nós precisamos falar imediatamente sobre isso. Por isso que a lição de número 11, a lição de hoje, é extremamente importante. Eu sei que na mente de vocês nesse momento talvez ficou um ar de dúvida, né? Nossa, professora, quanta consequência, né? Então eu não posso utilizar a internet, eu não posso jogar, eu não posso... Eu sei que ficou algumas dúvidas e nós vamos tentar responder elas durante essa aula. Primeira coisa que nós precisamos aprender neste momento é o que vai me edificar. Por que você está falando, professora? Porque na internet há um acúmulo de informação muito grande, muito grande. E a internet, ela viabilizou, ela facilitou o nosso contato com todo tipo de conteúdo. Então, você, sendo um pré-adolescente, já sabe acessar sites assim, sites assados, e anúncios aparecem para vocês. Às vezes está no YouTube e aparecem vídeos, e você precisa ter a sabedoria, ter o discernimento para remir essas coisas, para avaliar essas coisas. Isso irá me edificar? Isso é pecado? Corta, longe de mim. Isso vai me fazer bem? Isso vai fazer com que eu cresça espiritualmente? É a primeira coisa que vocês devem avaliar. Isso fere a santidade de Deus? Isso vai contra quem é o Senhor? Se isso ferir de alguma forma, nem que seja mínima, a vontade de Deus, a santidade de Deus, corta, delete, exclui, não pode ver, ok? É a primeira coisa que vocês precisam entender. A segunda coisa é que existem conteúdos que eles não são edificantes, é verdade, que não vai fazer com que você cresça espiritualmente, mas aparentemente eles não têm problema algum. Não, professora, não fala nada demais, esse aqui é um jogo de fazer bolo. Nossa, professora, eu não vou crescer espiritualmente, mas também não vou diminuir, né? Bom, quanto isso nós precisamos tomar um cuidado, que é, sabe o quê? Essas coisas que não nos edificam alimentam a nossa carne. Faz a gente ficar ali perdendo um tempo, tendo ali um prazer durante aquele jogo e vai alimentando a nossa carne. A gente vai deixando de fazer várias coisas por estar naquele jogo, por estar fazendo aquela coisa que
normalmente não tem problema algum. O que a gente precisa lembrar, Davi, a gente precisa lembrar, Rebeca, é que essas coisas interferem sim em nossa vida espiritual. Como, professora? Vocês se lembram que nós estamos numa batalha, numa guerra dentro de nós mesmos? Contra a nossa carne, contra o nosso espírito? E vocês lembram que eu falei para vocês? Olha, o que vocês alimentam mais é que vai ganhar? Então, a primeira questão é, não glorifica a Deus? Já corto na hora. E a segunda coisa é, olha, não fere a vontade do Senhor, mas também não me edifica em nada, não faz eu crescer em nada, alimenta a minha carne. Então, se alimenta a sua carne, você tem estado ali muito tempo alimentando demais a sua carne. Isso quer dizer que nas guerras que você tem contra o pecado, você vai perder com facilidade, porque você está alimentando em todo o tempo a sua carne. Esse é o perigo que quem mexe muito em telefone, quem fica ali muito tempo, quem prioriza mais as coisas, as tecnologias do que a palavra de Deus, do que a oração, corre a todo instante. Que é o quê? Não, professora, eu não vejo coisas que desagradam a Deus, mas você tem alimentado muito a sua carne, demais. E isso é um grande perigo. Professora, você está falando de perigos, porque na internet tem muitos perigos escondidos. Por exemplo, primeiro perigo, a armadilha da curiosidade constante. O computador, ele oferece intermináveis possibilidades de descobertas, na verdade. Você vai lá no Google, tudo que você pergunta no Google tem, tudo que você vai no YouTube tem um monte de vídeo, tem um monte de informação. Até um computador básico faz com que a gente perca ali, horas e horas programando, mexendo. Nem que no computador não tenha nada, a gente abre ali o Paint e fica pintando um monte de coisa, fica jogando paciência. Mesmo os computadores mais básicos dos básicos, faz com que nós ficamos presos neles, né? Agarrados mesmo naquelas questões. E ainda mais o computador, que tem relógio, tem calculadora, tem gerenciador de arquivos, tem configuração, tem calendário. Além disso, existem inúmeros softwares que consomem semanas do nosso tempo. Então, é muito jogo, é muito desafio, é muito vídeo, é muita coisa que consome o nosso tempo e nos seduz a examinar aquilo com complexidade. Então, a gente assistiu um filme, então a gente quer descobrir quem é o ator daquele filme, o que ele faz na vida real, e vai perdendo um tempo. E tudo isso engana a gente, é muito enganador, porque nos dá a ilusão de poder, nos dá a ilusão de eficiência. Mas quando chega no final do dia, o sentimento é de vazio, não fiz nada. Porque o que descobri em relação à vida daquele ator mudou na minha vida. O que ficar jogando horas de paciência mudou, acrescentou, transformou na minha vida. Então, ao final do dia, está nervoso, está ansioso e está com um sentimento de vazio. Professora, então, como que eu posso, professora, vencer isso? Porque eu posso sim utilizar o computador na supervisão dos meus pais, mas como, professora, não cair nessa armadilha, nesse perigo da internet? Limita o seu tempo no computador. E é uma coisa que os pais de vocês normalmente controlam, mas que precisa partir de você. Limite estreitamente o seu tempo com redes sociais, com jogos, e se dedica mais à verdade, se dedica mais a coisas eternas, se dedica mais a coisas que vai fazer você crescer. Segundo perigo, o mundo vazio da irrealidade virtual. Como assim, professora? Quão tristes é ver pessoas inteligentes e criativas desperdiçando todo o seu dia, horas e horas de sua vida, criando cidades, criando exércitos, cuidando de dragões e aventuras que não têm nenhuma conexão com a vida real. É muito triste.
Temos uma vida para viver. Todos os nossos poderes nos foram dados pelo Deus real, a fim de serem usados no mundo real. Tudo que temos foi dado por Deus, mas nós temos perdido tempo vivendo coisas que não existem e que no final não dão fruto algum para a nossa vida. Deus nos deu capacidade para fazer coisas reais, que nos leva para um céu real. Mas quantos de vocês estão perdendo tempo fazendo coisas irreais que não dão fruto algum? Professora, esse é o meu caso, professora. Professora, eu estou perdendo tempo num jogo irreal e estou indo para o inferno real, professora. O que eu devo fazer? Ei, pré-adolescente, esquece esses jogos. Gasta a sua energia construtiva e criativa, não na irrealidade, no mundo virtual, mas na realidade do mundo real, trabalhando para o reino de Deus, trabalhando para que pessoas e pessoas sejam alcançadas, trabalhando na igreja para o cuidado dos seus irmãos, estudando, trabalhando em sua casa, ajudando a sua família, fazendo coisas que realmente são importantes, que realmente vão dar frutos, que vai fazer de você, menina, uma mulher e que vai fazer de você, menino, um homem. Pare de perder seu tempo com essas coisas. O terceiro perigo, relações pessoais com o meu computador. Professora, como assim? Diferente de qualquer outra invenção que o homem já tenha feito, o computador é quase semelhante a uma pessoa. Sim, tem uma distância muito grande, porque o ser humano ele é perfeito, ele tem capacidades únicas, mas os computadores têm alcançado coisas que a gente fica muito surpreso. Você joga contra o computador, há programas que conversam com você sobre a sua personalidade, você faz perguntas para ele e ele te responde, o computador fala com você, sempre está à sua disposição, é mais esperto que o seu cachorro. O grande perigo é que nos sentimos realmente à vontade com os computadores. Então a gente chega aqui, ei Siri, me conta uma piada, ei Siri, como está o dia hoje, ei Siri, você é o quê, quantos anos você tem? E a gente se sente à vontade com uma coisa que na verdade nem é real, uma coisa que é eletrônica e que a gente pode controlar. E pouco a pouco nós nos afastamos dos relacionamentos reais. Sabe por quê? Os relacionamentos reais, eles dão trabalho. Os relacionamentos reais são com pessoas reais. Pessoas que nós temos que orar, pessoas que nós temos que amar, pessoas que nem sempre irão satisfazer as nossas vontades, pessoas que nem sempre irão responder às nossas dúvidas. Então a gente perde o interesse de estar com pessoas reais porque o computador ele fala o que eu quero, ele responde o que eu pergunto. Então a gente para de conversar com os nossos pais, por quê? Porque o computador me entende, o meu pai quer que eu mude. Acorda, pré-adolescente, o seu pai sabe a verdade. Este computador só vai falar realmente o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. E esse é um grande perigo do computador. Quanto perigo escondido, né, pré-adolescentes? Você olhando assim, a gente não consegue identificar rapidamente porque eles estão escondidos. E como, professora, resolver esse problema de confiar tanto, de ter um relacionamento pessoal com o computador? Não. Nunca, nunca, nunca substitua o relacionamento, a conversa, o diálogo, o amor pelas pessoas reais por uma coisa que nem real é. Daqui uns anos vai ser descartada no lixo e você não vai ter nem mais lembrança. Pré-adolescente, faça uma avaliação. A internet é um ambiente muito perigoso. Apesar de ter vários benefícios, envia um e-mail aqui, vai lá,
a gente consegue resolver as coisas com menos burocracia, com mais facilidade, a gente consegue conversar com uma pessoa que está distante, e entre vários outros benefícios que ela traz. Mas junto com esse tamanho de benefício vem um tamanho de um perigo, e a gente precisa estar atento. Então faça uma avaliação nesse momento. Que influência você tem recebido dos jogos? Você se identifica com o que eu falei no início da aula? Você tem estado ansioso, você tem estado nervoso, quer tudo no seu tempo, do seu jeito? Como que está a sua comunicação com seus familiares, com os seus pais? Faça uma avaliação. Não precisa digitar aqui no chat, mas se avalie nesse momento. Você tem estado viciado? Não é difícil não para adolescente. É muito mais fácil do que a gente imagina, principalmente neste momento de pandemia, onde a gente está em casa o tempo todo, não tem mais o que fazer. Você tem estado viciado? O que tem ocupado a sua mente? É o jogo? É o vídeo? É a informação que está ali? Seja sincero. Porque eu mesma preciso repreender os meus pensamentos e eu preciso focar mais no que realmente importa. Porque se depender de mim mesma, pelo tanto de informação que eu tenho durante o dia, de noite a minha cabeça fica ali. Mas o que será que aconteceu? E fulano de tal, será que vai sair? Será que não vai? E isso? E aquilo? E aquele jogo? E aquele vídeo? Faça uma avaliação pré-adolescente. Isso tem acontecido com você? Olha o que Filipenses 4:8 diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é real pré-adolescente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8, o que tem ocupado o seu pensamento. A gente tem trocado as coisas importantes pelas coisas urgentes. A gente despreza as coisas importantes para fazer as coisas que são urgentes. O que é importante, professora? Importante. O que é? São aquelas coisas que são inegociáveis, que a gente não pode deixar de fazer. E na maioria das vezes, essas coisas têm valores eternos. Elas refletirão por toda a eternidade. Mas não, a gente não tem feito isso. A gente troca o que é importante pelo que é urgente, que está ligado à data, à hora, ao jogo, a isso, a aquilo. Coisas que não refletirão na eternidade, coisas que não fazem com que a gente cresça em absolutamente nada. E é essas coisas que a nossa geração tem dado valor. E você? É essas coisas que você tem dado valor? Nossa, professora, eu estou impressionado, porque eu pensei que a Bíblia, né? Poxa, a Bíblia é antiga, né? Os jogos são novos. É claro que na Bíblia ela não está falando assim, ó, internet. Mas não há nada novo debaixo do sol. Essas coisas que a gente tem recebido e retratado através da internet são consequências dos nossos pecados. São frutos dos nossos pecados. E não há pecado novo. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem transformar o livro mais atual e mais poderoso em algo obsoleto. Mas a verdade não é esta. A palavra de Deus não perdeu de repente a sua relevância, de forma alguma. Em vez disso, a Bíblia não somente fornece mandamentos claros, como também princípios que são invioláveis, orientações para todas as vidas e em todas as épocas. Por exemplo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 1,6. Eu também não sei onde está e nós vamos procurar juntos, vamos ver quem vai encontrar primeiro. 2 Pedro 1,6. Quero ver quem vai encontrar aí no chat. E aí, alguém encontrou?
Ixi, hoje eu estou devagar, hein? 2 Pedro 1:6. Para quem não encontrou, está na página 538. 2 Pedro 1:6. 2 Pedro 1:6. Diz assim: e ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Isso aqui são práticas das virtudes cristãs. Aqui Pedro está falando sobre várias coisas que nós precisamos ter. O versículo 5 diz assim, ó, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E aqui ele vai ainda falar mais e mais e mais coisas que são práticas da virtude cristã, que são coisas que nós precisamos tratar com muita reverência, com muito amor, com muito respeito. Nós precisamos fazer como servos de Jesus. Sim, professora. Sim, é verdade. E onde você tem encontrado nos seus jogos essa diligência que acrescenta fé em você? Nós precisamos ser diligentes, pré-adolescentes. Precisamos remir o tempo. Precisamos ter domínio próprio. Ser diligentes no que estamos fazendo. Para que a nossa diligência dê fruto. E acrescente fé, e acrescente virtude, e conhecimento, e paciência. 1 Pedro fala sobre diligência. Lembra que eu falei que vocês precisam ser diligentes? Ok. Sobre nossa fraqueza e facilidade com que caímos no pecado. Porque há muitas coisas na internet que nos afastam de Deus. E a Bíblia adverte, ó, toma cuidado. Vamos descobrir aonde? Tiago 1,14. Rapidinho, Tiago 1,14. Quem será que vai encontrar? Tiago, Hebreus, Mateus, Marcos, Hebreus. Ah, ó, tô perto, hein? Vamos ver. Quem encontrou aí, coloca a página. Tiago 1,14, página 502. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós temos muita facilidade de cairmos no auto-engano e sermos presos pelos nossos próprios pecados, por aquilo que somos tentados. Muito cuidado, pré-adolescente. A internet vai potencializar este pecado com que você tanto luta, este pecado com que você tem tanta dificuldade. Precisamos remir o tempo. Efésios 5. Vamos ver quem vai encontrar. Mateus, Marcos, Efésios. Ó. Coríntios. Ó, tô quase, hein? Quero ver quem é que vai encontrar. Gente do céu, acho que vocês vão encontrar primeiro, hein? Efésios 5, 15 a 16. E aí, alguém encontrou? Encontrei. Está na página 347. Diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nércios, as pessoas que não têm sabedoria, as pessoas que não conhecem a Deus, mas como sábios. Como, professora? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, pré-adolescentes, aqui tem a resposta para todas as coisas. E é incrível nós percebermos que nós que estamos em Cristo precisamos ter um comportamento oposto ao dos nércios. Precisamos ser sábios, pois temos uma luz maior que é Jesus. E Jesus, ele já nos resgatou das trevas. Que nós não venhamos ficar nos prendendo a jogos, a vícios, que nos afastam do nosso Criador, que nos limitam, que nos impedem de conhecer mais a Deus,
de fazer coisas que realmente são importantes e não urgentes. Que o Senhor venha estar ministrando essa aula no seu coração. Pois eu creio que muitos de nós, a maioria de nós, precisamos ouvir esta palavra e sermos transformados. Agora eu quero convidar você a estar ofertando na casa do Senhor. Vai aparecer aqui embaixo os dados da igreja, o Pix, o PicPay, os dados bancários. Fique à vontade para estar ofertando nessa manhã. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha estar reinando em seu coração. Que o Senhor Jesus possa estar cuidando de sua casa e de sua família. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família. Que te dê um domingo abençoado neste momento. Vamos estar orando. Senhor Deus, muito obrigado por esta aula. Fala ao coração desses pré-adolescentes, adultos, jovens, crianças que irão escutar esta mensagem. Senhor Deus, seja presente conosco, Pai, neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém.